Fala, meu povo! Você, cartoleiro e cartoleira, que está com dúvidas do que fazer nessa rodada 24 do Cartola, eu cheguei com as dicas de para onde ir no Cartola nessa rodada. Todas as dicas do nosso time do Gato Mestre para você se dar muito bem. Então bora lá! Começando com aquela perguntinha básica, qual o SG mais favorável dessa rodada? Que time eu devo olhar se eu quiser fechar uma defesa? E esse time é o Mirassol. Não só porque o Mirassol faz uma campanha absurda e jogando no Maião tem tido bons resultados, também vale olhar o adversário, né? O Juventude tem sido muito frágil ofensivamente. É bom pensar que o Juventude tem o menor XG, ou seja, a menor expectativa de gols dessa rodada. Apenas 0,82. E também o menor XG do campeonato, só 17,3. Então, se eu fosse você, olharia com muito carinho para a defesa do Mirassol, seja para laterais, para o goleiro, para os próprios zagueiros. Se quiser fechar todo mundo, vale o risco. Saindo da defesa para o ataque, que jogo tem a maior possibilidade de gols? Esse jogo é o clássico Flamengo e Vasco. Apesar de ser clássico, geralmente os clubes entrarem um pouco mais cautelosos, vale ficar de olho e apostar nesse confronto, porque a gente está falando do jogo com maior expectativa de gols dessa rodada, 3,19. Fora isso, o Flamengo é o melhor ataque da competição com 47 gols marcados e o Vasco é o quarto melhor ataque da competição, 32 gols feitos. Então, se tem um jogo com muita possibilidade de gols nesse Campeonato Brasileiro, não só nessa rodada, é Flamengo e Vasco. Eu ficaria de olho. Aliás, olho vivo também para Botafogo e Atlético Mineiro com 2,79 de XG e Palmeiras e Fortaleza com 2,71. Vou te dar uns nomes. Vale a pena ficar de olho sempre no Arrascaeta, vale a pena ficar de olho no Pedro, quem sabe no Verratti. Eu ficaria também de olho no Vitor Roque, no Flaco Lopes, quem sabe num Savarino. São jogadores bons para você ficar de olho aí para essa rodada. E de que jogo pode sair o maior pontuador dessa rodada 24? Olha, eu não fugiria muito de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. São as equipes mais constantes desse Campeonato Brasileiro e encaram as equipes que estão em momentos muito distintos, muito inconstantes. Vasco, Bragantino e o Fortaleza. Então vale ficar de olho ali numas pecinhas ofensivas do Flamengo, do Cruzeiro, que tem Caio Jorge e Matheus Pereira, e óbvio do Palmeiras, que está num momento imparável. Chegou aquele momento Abel, o Palmeiras parece virar o Manchester City, o Real Madrid, então vale a pena ficar de olho nesses confrontos aí. E agora eu vou te passar 3 nomes que o Gato Mestre indica como boas possibilidades para você usar como reserva de luxo nessa rodada 24. Começando com Plata, atacante do Flamengo. Ele que encara o Vasco num clássico, mas é bem baratinho e vinha como reserva na última partida. Tudo indica que ele possa voltar ao time titular nesse confronto, nesse clássico diante do Vasco. É bom pensar que o Plata tem 3 gols, 2 assistências e é o 5º jogador do Flamengo que mais desarma nessa competição. Foram 19 desarmes até aqui, apesar dele ser um atacante. Ele tem uma média muito boa na competição de 4,66 para um atacante. Então eu ficaria de olho, se fosse você, para botar na minha reserva de luxo. Tudo bem, você não quer muito pensar em clássico porque você fica meio receoso. Flaco Lopes do Palmeiras. O cara tá jogando demais, voltou da seleção argentina parecendo que era o Messi. Se encaixou demais, bem demais com o Vitor Roque nesse ataque do Palmeiras. Ele tem uma média de 5,87, que para um atacante é top demais, é a 3ª melhor média do Palmeiras nesse Brasileirão, além de ser o vice-artilheiro do Verdão no Brasileiro. São 6 gols marcados até aqui. Além disso, também é o 2º jogador do Palmeiras que mais finaliza no alvo nessa competição. Foram 11 até aqui. Vale a pena ficar de olho no Flaco Lopes para ser uma reserva de luxo. Caso você vá com o Tigrinho e ele não vá tão bem, Flaco Lopes. Agora o Gato Mestre separou um nome bem fora da caixa. Alisson, do Mirassol. Pô, mas o Mirassol tá entre os melhores do campeonato, sim. Mas o Alisson não vinha sendo um nome muito cotado até aqui. Porém, a média dele foi maior que 7 pontos nos 2 últimos jogos. E vale sempre lembrar que vai encarar o Juventude, que é o time que tem a maior expectativa de gols sofridos nessa rodada, 22,12.
Então vale ter um atacantezinho ali no seu radar para esse time do Mirassol. E o Alisson tem sido um bom nome. Agora o Gato Mestre separou o nome de 3 goleiros que podem fechar o gol nessa rodada 24. Começando com o goleiro Rossi do Flamengo. Tudo bem, eu sei que é clássico. É muito difícil o goleiro sair zerado, sair sem levar gol. Mas se eu fosse você, eu pensaria diferente pro Rossi nessa rodada. O Rossi só levou 3 gols jogando no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Gente, isso é um absurdo, é muito difícil um goleiro conseguir isso. Então vale muito a pena ficar de olho. Fora isso que em confrontos diretos em 2025 contra o Vasco, o Rossi só levou 1 gol nas 4 partidas que tivemos até aqui. Fora isso, o Vasco é o 4º time que mais finaliza nesse Campeonato Brasileiro. São 104 finalizações até essa rodada 24. Então, se o Rossi não sofrer gols, é muito capaz que ele saia mitando nessa rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Outro nome legal para você ficar de olho é o do Léo Link, goleiro do Botafogo. Sem o John, sem o Neto, o Léo Link será o goleiro titular do Botafogo a partir de agora. E ele enfrenta o time que mais finaliza nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro chutou 332 vezes contra a meta dos adversários, é muita coisa. A chance de imitar um goleiro é muito grande. Fora o fato que o Atlético tem jogo importante pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Agora, como titular, o Léo Link é uma boa possibilidade. Até porque o Botafogo tem uma expectativa de gols sofridas muito baixa jogando como mandante nesse Campeonato Brasileiro. 6,92 é o número, então vale ficar de olho no goleiro do Botafogo. E para finalizar as nossas dicas de goleiro que devem fechar o gol nessa rodada, Walter, goleiro do Mirassol. Ele tem a melhor média da posição nesse ano de 2025 do Cartola, 7,79. Não bastasse isso, vai encarar o Juventude, que tem a menor expectativa de gols marcados nessa rodada, apenas 0,82. Você não tá doido não. Quer mais? O Walter fez 85,9% das defesas em chutes que foram na meta do Mirassol nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que são elementos o suficiente para você pensar em escalar o goleiro Walter, apesar dele ser o mais caro dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, meus amigos, essas foram as dicas do Gato Mestre, do nosso time de cientistas de dados do Gato Mestre, para essa rodada de número 24 do Cartola. Se fosse você, eu seguia essas dicas aí, pegava alguns feelings, mas seguia essas dicas aí para se dar bem e poder mitar nessa rodada do Cartola. Tô te esperando. Bota nos comentários para mim quantos pontos você fez na última rodada do Brasileirão e quanto você espera fazer nessa rodada 24. Valeu, gente. Tchau.